Hoje eu estou aqui para apresentar o nosso seminário semanal, em que a gente convida pesquisadoras e pesquisadores para contar um pouco da pesquisa deles para vocês. Provavelmente vocês já devem conhecer, mas o Escritório de Evidências, ele, agora contando para reafirmar ou contando para as pessoas que estão de primeira viagem aqui, o Escritório de Evidências, ele é um departamento relativamente novo da CITEM, aqui da Secretaria de Educação de São Paulo, que tem um objetivo último, transformar a cultura da administração pública para uma cultura que tome a decisão baseada em evidências. Em linhas gerais, a gente visa ser um meio de campo entre a academia, que produz um conhecimento e muitas vezes fica represada nesse grupo tão fechado que é a academia, o meio de campo entre a academia e o servidor público, que no limite formula e implementa a política pública. Então, por isso que a gente semanalmente convida pesquisadores de ponta da mais alta gama da elite intelectual do Brasil, de São Paulo, para contar da pesquisa deles para vocês, para trazer evidências, para trazer insights, trazer conteúdos tão bacanas para o servidor público que formula e implementa a política pública. E esse já não sei, a gente já passa dos 26 seminários que a gente começou lá em fevereiro, até mesmo em formato presencial, e por questões maiores a gente teve que migrar o seminário para o ambiente online. Mas a gente está aqui feliz em convidar a Carol e a Marineila para contar um pouco da pesquisa e da experiência delas para vocês. O formato vai ser o mesmo que dos outros seminários, das outras semanas. Elas vão contar um pouco, vão contar em primeira mão da experiência delas e da pesquisa delas, e depois a gente passa para algumas rodadas de perguntas. E vocês podem inscrever as suas perguntas nesse link que vai passar aí na tela, e eu vou deixar alguns segundinhos aí na tela de vocês. Esse link, vocês podem inscrever as perguntas para a gente conseguir conversar e trocar uma ideia, bater um papo no final do evento, para a gente ter uma roda de diálogo, uma roda de conversa. Então, anotem esse link, porque aí surgiu uma dúvida no meio do seminário, você já inscreve, já formula e não deixa para depois, tá bom? Então, esse link não vai ser passado de novo. Anotem, eu vou deixar um segundinho aí para vocês. Então, eu não vou me alongar muito, acho que pode tirar o link, eu não vou me alongar muito, eu vou passar a palavra para a Carol e para a Marineila. A Carol, ela é professora eu estou com a colinha aqui, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, advogada e pedagoga e doutora em educação pela USP, ufa, né? Atuou como servidora pública aqui na Secretaria de Educação de 2012 a 2018. A Marineila, ela é graduada em História pela PUC São Paulo e mestranda na Faculdade de Educação da USP, aqui de São Paulo. E também é supervisora de ensino da DE do Centro-Oeste. Então, muito obrigado, já antecipo o meu agradecimento a vocês por ter topado o convite para contar sobre uma temática tão interessante, que é a educação em um cenário de privação de liberdades, em prisões penitenciárias, socioeducativo, Fundação Casa, enfim. Muito obrigado, fica o meu agradecimento, o agradecimento da equipe, e vou passar a palavra para vocês, o palco do Zoom é de vocês. Eu gostaria de iniciar cumprimentando todas as pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão, né? Primeiramente, agradecer muito o convite do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação, tanto na pessoa do Vinícius quanto na pessoa da Maria Elisa, com quem eu pude também, em alguns momentos, trabalhar na Secretaria enquanto eu era servidora pública do órgão central, e dizer que é uma satisfação, né, estar aqui dialogando com vocês aí da rede e ao público em geral sobre esse assunto que fez parte, né, e faz parte da minha trajetória acadêmica e profissional, como pesquisadora, como servidora pública, como educadora também.
Bom, então o título do nosso diálogo hoje, né, que é exatamente esse espírito que o Vinícius comentou, da gente de fato trocar, né, informações, experiências, e, enfim, suscitar, né, novas questões também, que é um tema muito vivo e que requer sempre um novo olhar e novas possibilidades de ação. É a educação nos sistemas prisional e socioeducativo, cuja ideia central é trazer reflexões tanto teóricas quanto vivenciais, né, no sentido das práticas, das parcerias, das possibilidades aí de atuação conjunta, né, também. O objetivo, então, é a gente trazer essas reflexões com base tanto em referenciais de pesquisa, né, então, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, concluída no ano de 2017, nós investigamos aí o papel, né, da universidade pública em relação à garantia dessa política pública e a criação, né, de espaços sinérgicos de atuação com a educação básica, por exemplo, e com outros atores do território. Então, é suscitar essas reflexões a partir tanto de referenciais teóricos e investigativos de pesquisa, quanto também práticos, né? E daí os exemplos de parceria serão, então, muito importantes para ilustrar o que a gente vai trazer. Falando brevemente do panorama temático, né, da nossa fala, ela vai tocar em 3 principais pontos aí de discussão, sendo que o primeiro, né, ponto vai ser uma breve abordagem das políticas, né, de educação escolar. Então o foco é de fato, né, as políticas ofertadas pelo Estado por meio da Secretaria de Educação, que é o órgão responsável por essa política, a partir dos marcos normativos e dos papéis institucionais, né, que há, claro, uma multiplicidade de instituições e atores envolvidos e que é importante que sejam, né, mencionados como se dá esse desenho nessas políticas. Um segundo ponto vai ser, então, a complementaridade, né, educativa das assistências voltadas à garantia de direitos desses públicos, né? Então, tanto do público jovem e adulto, que se encontra privado de liberdade no sistema prisional, quanto o público adolescente, que se encontra em centros de internação ou de internação provisória. Há uma diversidade de assistências, como a gente sabe, né? Então, não só a educação faz parte desse conjunto de garantia de direitos, desse público que está momentaneamente privado de liberdade, mas outras áreas, como o trabalho, a cultura, a assistência social, a saúde, e assim por diante. E um terceiro ponto desse panorama de temas que a gente vem trazer é a possível atuação conjunta da educação básica e do ensino superior nos territórios. Então, é a criação, de fato, desse ambiente de sinergia e de colaboração a partir das incumbências que já possuem os órgãos aí envolvidos nesses níveis de ensino, certo? E aí os casos práticos serão importantes nesse momento. Bom, a primeira pergunta que a gente poderia se fazer em relação a esse tema, e que muitas pesquisas, né, há hoje uma diversidade enorme e um amplo escopo possível de pesquisas dentro da educação nesses espaços, tanto prisional quanto socioeducativo. A primeira pergunta é qual o papel, né, da educação escolar, especificamente, nesses espaços, né? Então, há diferentes enfoques possíveis, né, e a literatura, as pesquisas recentes, a depender, né, do enfoque analítico, do referencial teórico, elas vão focar em aspectos que vão dar mais luz, seja há uma perspectiva que a gente chama de garantista, que é essa perspectiva de conceder e de garantir o acesso a esse direito que é universal e é constitucional para todos, e outras pesquisas, né, muitas no âmbito das ciências sociais, especificamente da sociologia, da antropologia, vão trazer um debate, né, crítico, que a educação ela pode, inclusive, representar um espaço de sobreposição de controle, inclusive, né, dentro desses sistemas que tem como principal lógica, né, obviamente, a responsabilização, né, seja a responsabilização de adolescentes, por meio do que preconiza o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja a responsabilização de adultos por meio da punição, né, da legislação penal. Então, embora, né, essa perspectiva ela seja muito interessante e há vários referenciais de pesquisa que trazem essa discussão de que a escola, a educação escolar nesses espaços, ela pode representar uma sobreposição de controle, né, novas formas, inclusive, de hierarquização, violência,
enfim, aspectos que seriam contrários aos objetivos próprios da educação, mas que nesse espaço ganha novos contornos, claro, né, pela lógica que é muito peculiar desses sistemas. Aqui, né, na nossa discussão, a gente vai priorizar esse olhar que se relaciona a uma perspectiva garantista, né, de olhar para a educação como um acesso, né, a um direito que deve ser garantido para todas, todos e todes, né, independentemente do lugar em que elas estejam, do âmbito em que elas estejam cumprindo, nesse caso, uma medida imposta legalmente, ou inclusive os aspectos culturais, né, como outras modalidades de ensino. Então, nesse caso, a gente defende, né, que o papel da educação escolar nesses espaços de privação e de restrição de liberdade, ele deve sempre primar por uma perspectiva de garantir o acesso ao direito à educação. E nesse sentido, o papel do Estado ele é central, né, e o papel da sociedade civil também, sobretudo na realização do controle social, né, e da exigibilidade desse direito frente a características muito específicas que esses espaços e essas pessoas tomam a partir da privação e da restrição de liberdade. Bom, então, em relação aos adolescentes, o principal foco tem que ser, né, e deve ser a garantia desse acesso a partir da idade escolar obrigatória. Então, a grande maioria desses adolescentes e jovens que se encontram no sistema socioeducativo cumprindo, né, medida de internação ou em internação provisória, eles estão em idade escolar obrigatória, né, a grande maioria. Dessa maneira, não há, então, nenhuma dúvida, né, de que o papel da educação nesse espaço ele deve ser o da política pública educacional de educação básica, como para qualquer outro adolescente que não esteja cumprindo essa medida. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Em relação à população adulta, né, jovem adulta, que se encontra no sistema prisional, independentemente também de estar, né, num centro de detenção provisória, no hospital de custódia, numa penitenciária, independente do regime ou do momento em que ele esteja no seu processo penal, também deve ser garantido, né? A diferença é que aqui a gente está falando da modalidade EJA, né? No Brasil, diferente de outros países, nós não temos uma modalidade de ensino para pessoas adultas privadas de liberdade, né? Então, na nossa pesquisa de doutorado, nós realizamos uma parte, né, da investigação de campo na Argentina, que é um país vizinho nosso que tem muitas características que se assemelham em algumas medidas e que, por sua vez, possui, né, uma modalidade de ensino própria, né, diferente, com financiamento próprio, enfim, com formação própria, com editais próprios, com uma política nacional diferenciada. No nosso caso, a gente não tem, né, uma modalidade de ensino própria. Então, se coloca aí, a gente pode dizer que o primeiro aceno no âmbito institucional normativo no Brasil foi o parecer 11/2000, né, que fala da modalidade exatamente educação de jovens e adultos, e no parecer 11/2000, o relator, né, se não me engano, Jamil Cury, ele já sinalizava ali, né, no seu parecer, que essa população ela é citada como a população que se encontra no âmbito aí de atuação dessa modalidade. Isso depois se confirma, né, por meio de novas normativas que o Conselho Nacional de Educação preconiza no ano de 2010, que a gente vai falar mais adiante, e que, por sua vez, então, vem marcar, né, vem trazer um novo paradigma da modalidade EJA para as pessoas adultas que estão, né, no sistema prisional. Então, aqui a gente pode dizer que há diferentes formas de analisar também essa questão, né, do acesso ao direito à educação a partir dessa modalidade. Primeiro que há, claro, né, uma disputa aí de professores, de orçamento, de material didático, então tudo que se destina à EJA, via de regra e em tese, também deve se direcionar para a EJA ofertada dentro do sistema prisional. Então, tanto em relação ao material didático, quanto em relação a exames, né, nacionais, quanto exames estaduais, quanto a formação de professores, então tudo se encontra no mesmo bojo. A grande questão é que a gente precisa pensar na adaptabilidade, né? Qual é a adaptação necessária para os jovens e adultos que estão privados de liberdade, né? O professor Roberto da Silva, que nos orientou, né, na tese de doutorado e é uma grande referência nessa área no Brasil, em São Paulo e no Brasil, ele costuma dizer que então, uma fronteira, né, ainda é uma modalidade fronteiriça, uma oferta, uma política pública fronteiriça ainda no campo da educação, né, sobretudo da educação básica, porque a gente ainda não tem respostas, né, para todos os impasses e para todas as peculiaridades que se colocam dentro das prisões para garantir essa modalidade, né? Primeiro porque é uma população
como vocês sabem, né, que já está marcada historicamente por negativas de acesso a esse direito, né? É uma população que, em geral, teve rupturas diversas no seu processo de escolarização, e é uma população que, estando em privação de liberdade, ela vai ter novas e diferentes demandas, né? Pode voltar o slide, por favor. Então, essa modalidade, no caso do sistema prisional, a gente vai dizer que ela potencializa, ou ela pode, né, potencializar o acesso a outros direitos. Por quê? Porque ela não é o mesmo público da EJA aqui de fora, no sentido circunstancial, né? Como circunstancialmente se encontra privado de liberdade e há um processo de seletividade, né, em relação à punição dessas pessoas, os dados, eles vêm mostrando historicamente, né, que a maior parte das pessoas presas, elas são né, categorizadas dentro do que o IBGE coloca como população negra, né, pretos e pardos, sendo sobre-representados em relação à média dessa mesma população no cenário da população brasileira em geral. Elas são pessoas que possuem o ensino médio e fundamental incompleto, né, então há também uma sobre-representação dos jovens e adultos privados de liberdade em relação a rupturas escolares, e são pessoas que tiveram negativas de acesso a vários outros direitos, né? Então, a gente entende que a modalidade EJA e também, né, a escolarização no sistema socioeducativo, porque a seletividade punitiva é a mesma, racialmente e socialmente falando, em relação aos jovens e adolescentes, também a gente entende que ter acesso à educação escolar de qualidade dentro desses dois sistemas, ela vai potencializar o acesso a outros, porque, em geral, ao sair, né, da unidade, ele poderá ter não só uma certificação relacionado ao nível que ele concluiu ali dentro, como pode potencializar o acesso a políticas de documentação, né, pessoal, porque isso implica, na hora de ter a certificação, a vida escolar do aluno, é necessário a documentação escolar. Então, a gente vai entender que isso vai causando uma série de problemáticas, né, às vezes novos desafios, inclusive, ali dentro do sistema, dos sistemas, que vão potencializando essas questões em torno, orbitando em torno aí do direito à educação, né? Então, por isso a gente entende que potencializa. E, obviamente, porque, né, considerando o direito humano à educação, ele também potencializa esse direito para qualquer sujeito, independente de ser ou não, né, privado de liberdade, potencializando, inclusive, tendo uma relação muito intrínseca, inclusive, com o mundo do trabalho, né? Bom, por último, né, a gente também trouxe que o papel da educação escolar nesses espaços é também um espaço de sociabilidade, né? Então, como eu mencionei anteriormente, há diferentes olhares para responder essa pergunta, né? Há um olhar que vai mais para o lado, iluminando mais a perspectiva de garantir o direito, e um lado que vai dizer que a educação pode servir como um mecanismo de controle, né? De sobrepor mais um controle dentro da privação de liberdade. Na nossa defesa aqui, a gente entende que esse é um espaço que é de sociabilidade também, né? Diversas pesquisas empíricas, inclusive pesquisas sobre representações desses alunos privados de liberdade, tanto adolescentes quanto adultos, que escutam e registram, né, as percepções desse público, vem nos informando, então, que esse é um espaço que, para esses sujeitos, né, de direitos, que nesse momento estão com a liberdade restrita, mas por meio da educação, conseguem ali dentro criar, né, sinergias, relações, momentos de sociabilidade que são muito criativos, que podem ser muito criativos, né? Então, relatos de professoras e professores, inclusive, também nos trazem muito essa percepção, né? Por vezes, professores que já lecionavam fora desses sistemas, mas na rede pública também, costumam dizer que se sentem muito mais valorizados dentro desses sistemas, no caso pelos estudantes e pelas estudantes, né, do que fora, né, porque como ali dentro há uma primazia, né, pela segurança, pelo controle, pela ordem, né, pela punição e responsabilização, no caso dos adolescentes, o espaço escolar, ele acaba sendo um espaço de criação, um espaço de identidade, porque se fora da sala de aulas, fora do espaço escolar, essa pessoa às vezes é chamada por um número, né, ou enfim, de outras formas, mas não pelo seu nome, mas não se olhando, né, no olho, não conversando e dando escuta ativa para essa pessoa, dentro do espaço escolar não, né, há uma identificação com essa possibilidade de ser ouvido, com essa possibilidade de falar, com essa possibilidade de aprender e ensinar, né, ao mesmo tempo, porque há muitas trocas ali dentro. Então, a gente entende que também é papel e tem sido demonstrado em várias pesquisas,
nessa área, que esse direito ele vem potencializar também essa sociabilidade, né, de forma criativa, de forma a trazer para esse sujeito até mesmo questões como autoestima, né, e novas possibilidades aí para o futuro, certo? Então, há outras, né, outros papéis que a gente poderia dizer aqui, mas eu acho que esses são importantes para termos o mesmo ponto de partida aí em relação à relevância que tem, né, essas ofertas por parte do Estado, ok? Bom, passando então a mencionar rapidamente, né, qual é o arcabouço e o conjunto de normas que nos garantem e que exigem, né, por parte do poder público, que essas ofertas elas sejam continuadas, permanentes, sistemáticas, né, então que de fato que elas se constituam como políticas públicas, né, de Estado, e não como programas e projetos pontuais. Primeiro, claro, o guarda-chuva aí, né, o Marco Constitucional de 88, ele é muito relevante por trazer, então, a universalidade, né, desse direito, sem exceções, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também de 96, que ambas, né, vêm, então, trazer esse novo marco aí normativo para a democracia brasileira. Em relação ao socioeducativo, a gente tem, claro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é quem vai trazer, né, toda uma questão ligada aos direitos e vai trazer um novo marco paradigmático também para esse público, né, que são os adolescentes e as crianças, como sujeitos de direitos, né, e não mais como sujeitos tutelados ou passivos aí do ponto de vista do conjunto de regras, né, da sociedade. Então, eles são sujeitos de direitos ativos e que precisam ter políticas, inclusive prioritárias, né, eles são público prioritário das políticas públicas. E no caso dos adolescentes privados ou com restrição, né, que estão ali cumprindo uma medida de internação, por exemplo, não é diferente, né? Eles têm prioridade nas políticas públicas, mas a gente não tinha um marco normativo no campo da educação que nos dissesse, né, quais seriam as diretrizes específicas para esse público. Então, eu coloquei para vocês o parecer, né, que é amplamente conhecido também, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação, por meio da Câmara de Educação Básica número 8, de 2015, e a resolução, que é desdobramento desse parecer pela mesma instituição, né, ligada ao MEC, que é a resolução 3 de 2016. Então, foi uma resolução que foi precedida por algumas atividades de audiência pública, conferências, que na época nós pudemos participar, né, em São Paulo, e que também é um marco para o atendimento escolar dentro do sistema socioeducativo, né, que vai marcar responsabilidades que, no caso, a Secretaria de Educação e os seus órgãos já possuíam, mas vai trazer com maiores minúcias, né, e maiores detalhes para colaborar com o desenho das políticas públicas estaduais de educação, quais são, né, os requisitos e as peculiaridades dessa oferta de ensino fundamental e médio dentro do sistema socioeducativo, né. Por sua vez, o sistema prisional, ele possui um marco, né, que é anterior, que é a Lei de Execução Penal, de 84, né, que já trazia isso. Essa lei foi atualizada em 2015. É importante dizer isso, porque antes, né, tinha-se como obrigatoriedade na execução penal só o ensino fundamental, e a partir de 2015 a gente tem também o ensino médio, ou seja, toda a educação básica, ela deve ser, né, ofertada para a população que se encontra presa. E o parecer também do Conselho Nacional de Educação e a resolução, que são marcos aí, no caso do prisional, são marcos muito, muito, muito importantes, por quê? Porque elas vêm demarcar, então elas vêm, de fato, caracterizar o Estado, né, e aí o Estado eu falo enquanto ente federativo, né, as secretarias estaduais de educação como os órgãos responsáveis em todo o território por essa política. Então, antes dessa resolução, né, sobretudo a 2 de 2010, nós tínhamos um conjunto heterogêneo, muito heterogêneo de práticas, né, nos estados. Então, tinha estados que as secretarias ofereciam alguns projetos, mas que não haviam professores. O estado de São Paulo, por exemplo, né, tinha um histórico de que a FUNAP, que é uma fundação ligada à Secretaria de Administração Penitenciária, quem organizava a educação no sistema prisional, né? Porém, óbvio, por uma falta de atribuição, não poderia certificar esse ensino ofertado lá, né, como é responsabilidade só da Secretaria de Educação. Então, essa resolução ela é um marco porque ela vem, então, induzir, né, nacionalmente
novas políticas de uma forma mais permanente, mais sistemática e reforçando aí o papel da Secretaria de Educação. Então, essa resolução teve um impacto que eu considero relevante no estado de São Paulo, porque ela, de fato, colocou, né, para a Secretaria a necessidade de pensar, de repensar e criar políticas próprias. E isso, de fato, aconteceu, né? A resolução número 4 de 2016, ela vai falar da remissão de pena, né? Então, ela é algo mais recente, mas que vem regulamentar, né, também a remissão de pena pelo estudo dentro do sistema prisional, certo? Bom, esse é o arcabouço, então, básico, né, que a gente trabalha, poderia trazer outros aqui, como, por exemplo, a resolução número 3 de 2009, né, do Conselho Nacional de Política Criminal, mas no campo da educação básica, são essas, né, as mais relevantes para nós aqui, para nossa discussão. Essas normativas, elas já vêm trazendo, né, respostas para essa pergunta, que é como implementar, né. Entretanto, claro, né, a normativa por si só, ela é uma diretriz, né, ela é um campo programático, a gente costuma dizer, mas na prática ela requer, então, uma atuação, né, politicamente engajada e uma vontade política para que aconteçam essas atividades. Então, a resolução ela vai falar, né, de várias atribuições dos órgãos nos estados, vai falar inclusive dos papéis institucionais de cada um, né, dos órgãos, tanto no âmbito nacional quanto estadual, e até mesmo das possibilidades de parcerias com a sociedade civil e com as universidades, como foi na minha pesquisa, né. Então, ao se fazer essa pergunta, né, como implementar essa política, a gente hoje não tem mais dúvidas de que é um direito, né? Então, hoje não se discute mais isso, ainda que o senso comum, né, a gente perceba que há muitos questionamentos no âmbito do senso comum e que, mas, né, a pessoa fez algo errado, ela precisa, né, ser punida e não ser beneficiada, né? Mas a gente defende que essa pessoa, ela está ali para ser responsabilizada e ela já está privada de liberdade, né? Os outros direitos, ela continua tendo. E desse modo é papel do Estado, como monopólio aí que ele tem do poder político e de punir também, de garantir esses outros direitos, porque a privação de liberdade ela já está ali cerceada. A grande questão hoje em dia, a gente não discute mais se é ou não direito, a gente discute como fazer essa política pública acontecer de modo que ela atenda tanto, né, os objetivos que a própria educação tem, então, que ela não se submeta às lógicas desses sistemas que são lógicas próprias, mas que ela tenha também ali a sua autonomia, no sentido de alcançar os objetivos pedagógicos, né, no âmbito educacional. Então, há 3 pontos principais que nos ajudam a pensar, a refletir sobre essa pergunta, como implementar. A primeira é a autonomia, né, dos órgãos estaduais de educação, que são responsáveis por essa oferta. A gente vai ter 2 dimensões aí muito relevantes e que, na prática, elas dão muito trabalho, que são as dimensões pedagógicas e administrativas, né? Então, pensar como vai ser essa oferta no âmbito da vida escolar desses estudantes, né? Como vai ser a formação desses professores, desses gestores, como vai ser ofertado, como vai ser também a formação no âmbito dos materiais didático-pedagógicos. Então, os estados, eles possuem essa autonomia de pensar, de organizar essa oferta, e isso é muito bacana, porque isso é importante para atender as peculiaridades de cada localidade, e que, às vezes, ela se coloca no âmbito, inclusive, da unidade, cada centro, cada unidade tem, né, as suas dimensões e as suas peculiaridades que são muito próprias, mas que no âmbito da política pública estadual é preciso pensar, né, nesses mecanismos para resolver e para encaminhar da melhor forma possível essas dimensões, né? Então é importante ter esse guarda-chuva também por meio de resoluções e de políticas mais amplas. Um segundo ponto que nos ajuda a refletir sobre essa pergunta também é a necessária, né, e aí faltou essa palavra, mas é a necessária sinergia e articulação contínua, né? Então, como eu estive também, né, para além de ser pesquisadora e professora, eu estive como executora, vamos dizer assim, dessa política, não há, né, como se fazer, né, essa política acontecer, dada toda a sua complexidade, se não tiver essa articulação contínua, né, entre esses atores. E óbvio que isso, né, não é simples, né, isso não é pacífico, isso é um campo de disputa permanente, é um campo de conflituosidade, por isso é muito importante que, né,
as pessoas estejam partindo dos mesmos pressupostos em relação a garantia desses direitos, né? E ao desenho dessas responsabilidades e do papel de cada instituição. Mas eu penso que não é possível, né, implementar isso, porque a gente está falando de uma instituição, na prática, que está dentro da outra, né? De uma política pública que é a educação, que está dentro de uma política socioeducativa ou de uma política criminal ou de administração penitenciária. Então, essa sinergia, ela é uma construção permanente, né, mas ela é indispensável, na minha avaliação, para que a implementação ela aconteça. E isso em todos os âmbitos, no âmbito central, regional e local. E um terceiro aspecto seria a transversalidade e a interdisciplinaridade, né? Não há dúvida de que há, né, uma interdisciplinaridade muito grande em relação a essa política, porque ela necessariamente vai passar por normas de diferentes áreas, como eu já mencionei, né? Ela vai passar por profissionais e por formações que também são muito amplas, então é preciso que o olhar dessa construção, dessa política, ele seja necessariamente interdisciplinar, para que se possa pensar e se possa encaminhar da melhor maneira, a depender de cada unidade, na adaptabilidade e na disponibilidade, né? O que significaria na prática que o atendimento escolar, que a educação escolar ali dentro, precisa ser flexível, suficientemente flexível, para que, primeiro, ela consiga se adaptar, né? Mas, obviamente, não negando os objetivos que são próprios da educação, mas se adaptar a essa lógica, que é muito específica institucional ali, desses dois sistemas, mas que sempre pense, né, que essa educação ela tem que estar disponível para esse público, né? Não é possível que a gente tenha políticas intermitentes, né? Precisa haver uma disponibilidade permanente dessa oferta para esse público, independentemente de ser um público provisório, como é o caso do CDP em São Paulo e do CIP na socioeducação, né? A gente precisa pensar se, inclusive, né, essa abordagem ela tem que ser feita por projetos, ela tem que ser feita dia a dia, né? Então, há essa peculiaridade também que eu acredito que é muito importante para se pensar em respostas possíveis para o como implementar essa política. Bom, dando continuidade, eu coloquei para vocês, no próximo slide, uma imagem, né, que é uma espécie de um organograma, que foi elaborado num artigo que nós escrevemos de modo coletivo, juntamente com o professor Roberto da Silva e o Dr. Fábio Moreira, que sintetiza um pouco a perspectiva interdisciplinar e transversal também da educação, né, dentro desses sistemas. Nesse caso, foi pensado mais para o sistema prisional, mas eu não tenho dúvida de que é facilmente, né, implementável também no âmbito socioeducativo, pelas características, né? Então, quando a gente pensa nas assistências, né, todas, como eu mencionei no início, que são muito na perspectiva de garantir os direitos desse público, a gente está falando de áreas muito diferentes, né? Então, a gente está falando de cultura, saúde, de arte, de assistência jurídica, religiosa, saúde mental, formação profissional, enfim. Nós entendemos que cada unidade, cada centro, né, tem a sua forma de organizar. Ainda que seja uma política estadual, existem ali dentro servidores e regimentos e fluxos, né, dinâmicas que são muito próprios. Desse modo, pensar, né, nessa educação é pensar, então, em construir projetos políticos pedagógicos específicos, né, para cada unidade. Claro, atendendo sempre às diretrizes estaduais e nacionais, mas refletindo sobre o quão importante é ter, né, a consolidação de um projeto político-pedagógico próprio para cada unidade, para cada centro, né? Nós sabemos que a Fundação Casa já tem um trabalho, né, de relevo em relação à construção desses projetos políticos pedagógicos, mas dado o próprio desenho de escolas vinculadoras, tanto na Fundação quanto no sistema prisional, há ainda muitos desafios, eu acredito. Então, nós fizemos um desenho que seria o quê? Pensar, né, na transversalidade educacional, e aí aqui eu estou falando de educacional no sentido lato, né, não de ensino, mas na transversalidade da educação em todas essas áreas, né? Então, pensar que, por exemplo, a saúde, para além de realizar atendimentos que são, né, extremamente necessários, relevantes, e, enfim, por exemplo, de enfermaria, da medicina, né, é pensar na saúde também como um campo educativo, né? Se a gente não poderia realizar ali dentro uma correlação entre essa assistência e as práticas de educação
como a gente coloca, né, nesse artigo, de educação em saúde, por exemplo, de educação em direitos, no caso da assistência jurídica, de educação em saúde mental, no caso da psicologia, e isso, né, de modo muito articulado com o trabalho que a educação básica já realiza também, por meio dos professores e professoras. Então, pensar nesse campo educativo como um campo, né, de prevenção, como um campo de correlação de forças e, claro, de colaboração entre essas áreas, seria muito interessante para constituir projetos políticos pedagógicos que convertessem, de fato, o sistema prisional e o sistema socioeducativo em espaços educativos de maneira ampla. Né? Então, a gente entende que é possível pensar nesses sistemas como espaços eminentemente educativos. Né? Mas, para isso, a gente precisaria dessa conjugação de esforços dessas diferentes áreas, no sentido de conformar um projeto político-pedagógico que extrapolasse só a escola, mas que também pudesse ser pensado a partir dessas várias ciências, né, e políticas ali dentro, de modo intersetorial. Então, essa é uma possibilidade, né, de transversalizar a educação dentro desses dois sistemas, e eu acredito que é muito válido, né, justamente para ampliar o escopo, não só do ensino, mas o escopo dessas outras áreas em correlação. Bom, encaminhando já, né, para o final da minha apresentação, o último ponto seria refletir um pouco com vocês sobre essa correlação e essa possibilidade de atuação conjunta entre educação básica e ensino superior. Na nossa pesquisa de doutorado, nós, né, nos debruçamos mais detidamente sobre o papel da universidade pública em relação a essa política, né, sobretudo a política de educação em prisões, refletindo, né, qual seria o papel da universidade pública, principalmente, uma vez que ela que, né, também como um órgão vinculado ao Estado, precisa realizar de modo preponderante as políticas públicas, como ela poderia somar esforço com a educação básica, que deve necessariamente estar presente no sistema socioeducativo e no sistema prisional, e no caso do ensino superior, né, como é uma etapa, vamos dizer, optativa do ponto de vista do sujeito, né, o sujeito ele pode ou não querer cursar o ensino superior, não é uma etapa obrigatória, mas ela é obrigatória do ponto de vista da oferta estatal. Então, a gente refletindo sobre essas nuances aí, pensamos em possibilidades de atuação conjunta, né, a partir do papel já existente da universidade pública na legislação brasileira, e aí, por meio de pesquisa, inclusive de campo, né, nós identificamos que, por meio de perguntas, né, então, a gente sempre tem mais perguntas do que respostas, se não seria possível pensar em campos, né, em relações territoriais, no sentido territorial e no sentido realmente de uma cartografia, né, de um mapa de possibilidades, e isso nós fizemos em relação ao estado de São Paulo, a partir das diversas universidades públicas existentes em todo o território, então tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, qual seria a possibilidade de atuação, de encontro, de fato, em territórios específicos entre diretorias de ensino, unidades prisionais, escolas e universidades. Dessa maneira, pelo menos 3 pontos nós conseguimos levantar, que seria as ações de extensão. Então, a universidade pública já tem um papel extensionista ao lado do ensino e da pesquisa, e nós sabemos que há muitas pesquisas feitas sobre prisão e socioeducação, né? Mas não há muitas práticas extensionistas institucionalmente, né, realizadas. Segundo, né, contribuir com formação de professores e de gestores em território. Então, nós tivemos uma experiência de parceria entre a Faculdade de Educação da USP e a Diretoria de Ensino Centro-Oeste, que no entorno do campus Butantã, que conformava à época cerca de 10.000 pessoas privadas de liberdade, entre adolescentes e adultos, possibilitou realizar um curso de aperfeiçoamento e criar, né, parte de fatores que convergiram para isso, como a nossa pesquisa, como o grupo de pesquisa do professor Roberto da Silva e o engajamento da supervisora Marineila, ao lado de outros servidores da diretoria, como a Laís e o Fernando, para realizar um curso de formação de professores e gestores que culminou em uma publicação. Então, esse também é um ponto de atuação conjunta muito interessante, né? Contribuir com a formação de professores. E o último, e mais emblemático e mais desafiador, seria pensar na oferta de ensino superior, que hoje ainda não é uma realidade no Brasil, mas a partir de experiência de outros países a gente poderia vislumbrar aí futuros, né? Bom, minha fala eu termino por aqui e agradeço, né, novamente, fico à disposição para a gente continuar aí debatendo logo mais. Oi, boa tarde, eu sou a Marineila Marques. Neila, eu sou supervisora de ensino
além de ser mestranda na Faculdade de Educação, sob orientação do professor Roberto da Silva, e também faço parte do grupo de pesquisa do GP Privação na Faculdade de Educação da USP também, que faz algumas pesquisas em relação à educação dentro das prisões, né? Eu vou trazer a discussão que a Carol estava fazendo para a prática mesmo, para o chão da escola, que é a escola que a gente acompanha. A supervisão de ensino, ela é uma supervisão de sistema, né, aqui no estado de São Paulo. Então, a gente não acompanha só as escolas indo lá, como algumas pessoas pensam, né? A gente não vai só lá, o que antigamente se fazia, que era fiscalizar se está sendo implementada aquela política. Para além disso, a gente ajuda na implementação dessa política, né? Então, é sob essa perspectiva que a gente vai estar comentando agora como a gente vem trabalhando com esse projeto, né? Projeto e programa, né? São duas políticas públicas que a gente está abordando aqui, que é a da Fundação Casa, né? Educação básica dentro da Fundação Casa e educação básica dentro das prisões. Porque salientando a questão da educação básica, porque não é uma educação, educação formal, né? A Carol já disse que eles trazem a perspectiva a certificação desses estudantes, né? A primeira, talvez, no começo, em 2010, a gente pensava muito mais na certificação. Que bom que a gente vai conseguir certificar e dar ensino médio para os nossos alunos dentro da fundação ou dentro das unidades prisionais. Hoje, depois de alguns anos, a nossa equipe pensa para além, né? A gente já está pensando em formação de professores e construção mesmo de currículos e desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento de múltiplas, o que a gente tem chamado de alfabetização científica, tá? Pode passar, Mel? O que direciona o nosso trabalho é a diretriz, né? A 64187, e aí a gente está... quando a gente trata de programas, porque a gente tem vários na secretaria, né? Eu acho que o tamanho da rede é imenso, talvez a gente não tenha a dimensão, quando a gente está dentro da nossa escola, quando a gente está trabalhando, a gente não tem a dimensão do tamanho da rede, né? E do tamanho do tanto de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Um dos programas, dos centros que a gente tem na Secretaria de Educação é a COPED, o SINC, né? E cabe aos supervisores assessorar, acompanhar, orientar e implementar essas políticas, né? Que a partir que o MEC de 2008 para cá vai construir a diretriz para implementar na prática várias delas, tá? Porque o que a gente tinha? A gente tem a garantia do direito à educação na Constituição, porém, a gente não tinha isso regulamentado. A Carol trouxe alguns marcos, né? Para a educação dentro das prisões, a gente vai ter a diretriz de 2010, que é o que faz eu me aproximar da Carol, né? Que a gente vai implementar essa política dentro das unidades prisionais. Mas aí eu trouxe alguns exemplos de outros programas que a gente tem, né? Que é educação no campo, que é EJA no sistema prisional, educação escolar quilombola. Para todos esses programas, a gente vai estar construindo ações para a implementação deles, né? E aí eu queria ressaltar algumas questões para além do que está colocado na teoria, né? Não é fácil colocar em prática uma educação dentro de uma fundação casa ou de uma unidade prisional. Existe várias ações que a gente tem que ser tomadas, várias parcerias, e eu vou trazer algumas questões que eu acho que facilitam demais o trabalho que a gente tem dentro da Centro-Oeste, tá? Uma delas é conhecer a teoria, que é isso que eu fui buscar quando eu vou fazer parte da equipe de pesquisa, quando eu me aproximo da Carol, quando eu me aproximo do Roberto da Silva, a gente vai conhecer o trabalho do ponto de vista de teóricos que estudaram durante muito tempo aquilo. E aí a gente vai construir e vai garantir isso legalmente. Porque se a gente não tiver a garantia legal, através de diretrizes, de resoluções, de orientações, espontaneamente nós não vamos conseguir.
Então, esse trabalho que vem desde 2010 e antes, né, com a equipe da Fundação Casa também, que a gente vai construindo documentos orientadores, é isso que garante a continuidade dessa política no decorrer dos anos. Né? Porque a gente, é o que a Carol falou, não dá para ser um trabalho intermitente, não dá para terminar, começar de novo, terminar, começar de novo, ele tem que ser contínuo. E aí eu vou colocar aqui para vocês, então, tem as peculiaridades tanto estruturais como pedagógicas, né? Eu vou apresentar algumas das questões estruturais para vocês terem ideia da amplitude do que a gente está colocando, né? E algumas questões pedagógicas também. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos centros de internação, tá? A primeira coisa é entender que quando a gente está falando em educação dentro das prisões ou dentro da Fundação Casa, a gente está falando de duas grandes ou três, né? A gente sempre vai estar dialogando com alguma outra secretaria. Não é só a Secretaria de Estado de Educação. No caso da Fundação Casa, a gente está dialogando com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Então, talvez seja a nossa primeira grande parceria, né? É buscar esse diálogo para a gente estar colocando no papel essas resoluções e como a gente vai caminhar uma rede grande e que se a gente não conseguir colocar esse caminho de alguma forma, fica impossível. E aí a gente vai conseguir montar essa estrutura com o que está colocado para a rede. A Carol também já falou isso. Nós não criamos nada especificamente para o trabalho dentro da Fundação, tanto estrutural como pedagógico do ponto de vista da educação, nem para o sistema prisional. Então, a gente foi adequando com o que a gente tinha na rede durante esses anos. É um processo, a gente ainda está no meio dele. A gente vem buscando, através de várias ações e de vários diálogos, a implementação desses programas, né? Então, por exemplo, as classes, a gente não construiu uma escola para a Fundação Casa do Complexo Raposo Tavares. Não, lá tem classes vinculadas a uma escola regular da rede estadual. Então, esses professores, que está aí também, são categoria FOO, que tem atribuição por perfil, né? E eles vão ser contratados por uma escola. No caso da Centro-Oeste, a gente acompanha 6 fundações, 6 casas, né? Com 2 escolas vinculadoras, tá? Então, o espaço físico é lá, a sala de aula é lá, mas a vinculadora é que vai contratar esses professores e a Fundação Casa, ela oferece o espaço físico. O que é físico é por parte da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. O que é pedagógico é a Secretaria de Educação que fornece, inclusive material pedagógico e formação, tá? Isso está numa resolução, que está o passo a passo lá, é uma resolução interessantíssima da gente ler, né, para a gente entender um pouquinho, é um dos documentos também que é bastante esclarecedor para entender como funciona. Aí esse documento, isso aqui é o documento, então a gente tem procedimentos administrativos, criação de classe, cadastro de aluno, todo um passo a passo para a gente conseguir pensar a educação dentro da Fundação Casa, ele está colocado nesse documento que a gente foi construindo, né, em parceria, na época era a Carol, né, com as 2 secretarias. E a mesma coisa nas unidades prisionais. Existem especificidades, diferenças entre alguma das perguntas que podem surgir. Qual a diferença entre a Fundação Casa e o público da Fundação e o público do prisional? São poucas as diferenças, mas uma das que são cruciais é que o modelo para o prisional é modelo EJA, tá? E na Fundação Casa são alunos em idade regular de ensino, então é um modelo regular de ensino de educação básica. As outras coisas são muito parecidas, então são classes multisseriadas, tá? Então a gente vai ter que são classes multisseriadas. A gente usava muito educação no campo ainda e adotou para esses 2 modelos de educação. Os alunos de sexto, de ensino fundamental 1, estão todos na mesma sala, os alunos de ensino fundamental ciclo 2 também, os alunos de ensino médio, né? Daí a importância, então, hoje que a gente sente, além das outras questões, de se trabalhar a questão de metodologia de ensino e currículo. Tá? Então, só para vocês entenderem como que é, do ponto de vista estrutural, a implementação desses projetos e programas, desses projetos, né? No caso, um é programa, outro é projeto, na rede. Aí tem os documentos, alguns documentos que foram criados também, em 2016, 2017,
tem outros tantos, né? E a gente sempre está se baseando nele. Então, eu acho que, sim, uma das questões que eu coloquei aqui, que é a primeira questão, é se apropriar dessas regulações, dessa legislação, dessas diretrizes. Porque se eu não me aproprio do que eu tenho escrito, eu não consigo garantir aquele direito. Então, eles estão aí, estão garantidos, e na prática é com eles que eu vou conseguir fazer com que a educação aconteça nesses lugares, nesses espaços. A outra questão é que, assim, que a Carol trouxe, que é a questão das parcerias, tá? Eu acho que são várias as parcerias que a gente tem, porque são várias especificidades que a gente vai ter dentro desses espaços, tá? Eu trouxe algumas das questões, mas são muitas, né? Cada lugar a gente acompanha no total 8 unidades. Cada uma é uma história, é como se fosse 8 escolas diferentes, com as historinhas delas diferentes. Algumas coisas se assemelham, outras são especificidades que estão colocadas para aquele espaço, tá? Então, dificuldade de acesso e permanência, quem vai estudar, quem não vai, atende a todo mundo? Não, não atende. Hoje a gente tem, ínfimo o número de classes abertas, se a gente for pensar que a gente é uma população carcerária extremamente grande, né? A gente tem muitas pessoas que podiam estudar, e aquele espaço físico, a Carol trouxe um modelo de PPP que poderia existir, ele não dá conta ainda de atender todo aquele público com demanda escolar. Outra coisa é a rotatividade, né? Eles começam e às vezes não terminam, isso também vai implicar tanto na estrutura como na questão pedagógica, né? A questão do estigma, preconceito, e eu acho que aqui, quando a gente fala estigma, preconceito, a Carol já trouxe isso e eu queria só referendar. Se a gente não se apropria de uma teoria para trabalhar com esse público que a gente trabalha, fica muito mais difícil para a gente. Do que eu estou falando? Estou falando que a gente tem que entender o que é encarceramento em massa, não necessariamente, mas fica muito melhor para todo mundo. O que é encarceramento em massa, o que é criminalização da pobreza, o que é redução de danos, o que são as garantias de direitos que a gente tem aí colocado. Os nossos alunos, eles perderam um direito, todos os outros estão garantidos, né? É isso que a gente está ofertando para eles, todos os outros direitos. Então, é muito complicado quando a gente encontra, em qualquer nível, do professor, estou falando do ponto de vista da educação, não posso falar do outro ponto de vista das outras secretarias, mas a gente também está avançando nesse sentido, que não tenha se apropriado dessa teoria, né, do que está colocado. Tempo de estudo autônomo, né? Eles ficam, apesar que lá eles estudam, tem um tempo de estudo, a única coisa que é modelo EJA nas unidades prisionais. E as que eu já falei, que são várias secretarias envolvidas, tá? E uma coisa que eu queria salientar neste ponto aqui, que eu sempre estou colocando em todas as reuniões que eu sou convidada para ir na secretaria. No começo ela era com a Carol, e agora, né, através dela também tive a oportunidade de estar aqui hoje. É muito importante a presença. Essas parcerias, elas têm que se solidificar a partir da presença, a partir do contato. Então, eu não vou conseguir entender uma estrutura de uma fundação casa ou de uma unidade que eu acompanho se eu não for lá ver como que é. Né? Então, são duas questões. Se apropriar do que tem aí escrito para que a gente está trabalhando de uma forma ampla, né? E tá lá. Então, eu defendo aqui, venho defender que eu vou conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva para conseguir implementar o que a gente está defendendo, o que a gente acredita, se eu estiver presente nesses espaços. Nesse momento, eu não estou presente, por exemplo, fisicamente, mas eu estou em contato com as pessoas. Eu conheço as pessoas, eu sei o nome das pessoas, eu sei as pessoas que estão lá, que vão possibilitar com que o professor chegue naquela sala de aula. Como pessoa que acompanha, tanto do ponto de vista de diretor de escola, de coordenador pedagógico e mesmo supervisor de ensino, que é dessa fala, né? A partir dessa fala, se eu não estiver lá, vai ficar muito mais difícil. Se eu não conhecer esse público e essas pessoas, fica meio complicado a gente trabalhar. E aí, agora eu vou começar a falar das parcerias, que é o que a Carol trouxe, né, já para vocês.
As primeiras parcerias, eu acho que a gente tem uma parceria específica que a gente está discutindo aqui hoje, que é a parceria da Centro-Oeste com a USP, que é um convênio que a gente assinou com eles em 2017, a partir do professor Roberto da Silva, nosso encontro com ele, mas tem outras parcerias, vendo isso e vem colhendo bons frutos e bons resultados a partir deste diálogo. É um diálogo fácil? Não, nem sempre é. Mas é um diálogo possível? É um diálogo possível. Nós temos uma demanda para atender, que é educar, que é dar educação para aqueles meninos que estão lá, aquelas meninas que estão lá, aqueles educandos. Então, a parceria é um caminho. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui na minha fala são os caminhos possíveis da prática. É uma fala bem tranquila, bem simples, porque é o que a gente vem fazendo, tá? Então, uma das coisas que a gente vem buscando bastante é o diálogo e concretizar e solidificar essas parcerias, tá? Parceria com quem? Parceria com quem está envolvido no programa e no projeto, tá bom? A outra coisa que a gente vem fazendo, que foi muito interessante quando a gente faz a parceria com a USP, é trabalhar com projetos. Tá? Então, aí eu vou já exemplificar o que foi uma das nossas boas práticas, que é justamente essa parceria com a USP, com o professor Roberto da Silva. Então, a gente tem uma parceria que resulta em 2 livros, o Didática no Cárcere 1 e o Didática no Cárcere 2. Então, a gente deixa agora de discutir estrutura física e começa a discutir metodologia de ensino e pedagógico. Essa parceria, ela visou essa ação, que é uma ação de formação. Então, a gente construiu um curso de especialização com certificação pela USP, que alguns professores da Fundação Casa e quase a totalidade de professores da Centro-Oeste das unidades prisionais fizeram esse curso. Esse curso estava dividido justamente no que eu acabei de falar, que era necessário. A gente fez 6 meses de curso, foram encontros presenciais lá na Faculdade de Educação, e também tinha o TIDIA, né, que era um acompanhamento online para eles produzirem os materiais, produzirem as atividades. Então, a gente teve, nesse curso, apresentação de fundamentação teórica, né, tinha um embasamento metodológico de trabalho, que é a pedagogia social, né, que a gente trabalhou também lá, e a gente dividiu por áreas de estudo, por grupos de estudo por área. Então, eles foram construindo, pensando caminhos para a gente fazer essa prática, que não é fácil. Não é fácil a gente trabalhar muito seriado, com menos tempo na questão da EJA, né? Então, a gente foi pensando como construir uma metodologia que fosse mais... Primeiro, tem que pensar naquele público. Quem são os nossos alunos? E aí, o curso de aperfeiçoamento, ele traz essa discussão para a gente, e agora está até registrado para quem quiser, no Didática no Cárcere 1 e no Didática no Cárcere 2. O que os nossos alunos veem? O que os nossos alunos escutam? O que nossos alunos estão falando? Né? O que ele perdeu de percepção do tempo que ele está lá? Então, a gente chegou a essa conclusão que era necessário o que antigamente a gente chamava de trazer a bagagem do aluno. A gente chama no Didática no Cárcere 1, o Roberto da Silva coloca muito bem isso, que é a alfabetização científica, é o resgate dessa alfabetização, é o resgate dessa sensibilidade que eles têm de ter, talvez esqueceu. Então, a gente vai fazer o quê? Não tem receita, os professores colocarem-se em prática de diversas formas, com diversos projetos, mas são projetos que pensam em resgatar isso dos nossos alunos. Então, a gente não chegou a uma outra conclusão também, não sei se está confuso o jeito que eu estou falando, mas a gente faz uma introdução de algumas aulas para fazer essa sondagem, para fazer esse resgate de algumas habilidades, né, para depois adentrar o currículo. Porque é uma outra discussão que a gente tem. Esses alunos, eles têm o direito de ter acesso ao currículo, né? O currículo que está colocado para a rede. Então, eu não posso também chegar lá e falar, eu vou tirar tudo deles, vou trabalhar só habilidades, porque eles precisam se socializar. Precisam também, mas precisam de tudo que está ofertado para todo mundo que está na rede. Então, a gente chegou a esse modelinho de alfabetização científica, a gente testou ele no Didática no Cárcere 1, então o Didática no 2. O Didática no Cárcere 1 foi essa apropriação, né, de toda essa literatura, e o 2 a gente colocar em prática de alguma forma.
Tem outros tantos, né? A gente continua a parceria com a USP até hoje. Esse é um dos nossos trabalhos. A gente tem parceiros e estagiários com a gente nas vinculadoras que estão já há algum tempo com a gente vem renovando sempre com a bolsa de iniciação científica deles. O convênio está aí, né? A gente é uma parceria que está bem solidificada e a gente tem inúmeras boas práticas que a gente poderia apresentar. Né? Mas eu acho que se a gente pode mostrar um caminho, os caminhos foram esses que eu coloquei. E aí a gente não pode trazer algumas coisas de lá, mas tem algumas coisas que já foram publicizadas. Então, aqui a gente colocou 3 exemplos de 3 unidades prisionais. A gente acaba falando mais de unidade prisional, porque quando a gente fala no curso de aperfeiçoamento, foi mais o pessoal do presídio, os professores que se colocaram, né, que frequentaram, começaram e terminaram. Então, a gente acabou focando para quando eles colocarem em prática isso. Então, a gente tem o Jardim Suspenso, é uma reportagem, então pode estar aqui também, porque são inúmeras boas práticas que a gente tem na construção de projetos, nessa ideia também que eu acabei de colocar para vocês. Tem o da Coconia, que inclusive está no livro, e tem um vídeo que a gente ganhou, Festival de 1 Minuto de Cinema do Feminino, do Butantã, e a gente ganhou um prêmio com ele o ano passado. Então, vai estar aqui, é só colocar, se googar lá, esse material aparece para vocês, né? Eu acho que é isso, eu fui mais rapidinho, porque do ponto de vista teórico, a Carol colocou muito bem, a ideia era que eu apresentasse realmente como a gente faz na prática, algumas questões. É isso. Obrigada, viu, gente? Nossa, que aula! Eu só tenho a agradecer, eu falo por mim, pela Maria Elisa, por toda a equipe do escritório e de todas as pessoas que assistiram. Foi excelente, foi muito interessante. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela experiência. E muito obrigado por ter contado um pouco para a gente. Foi sensacional. Falo com toda certeza. Bom, eu vou passar aqui para algumas perguntas. Eu não sei se vocês preferem se eu faço uma pergunta ou faço uma rodada de perguntas. Aí depois vocês se entendem quem responde. Enfim, não sei o que vocês preferem. Não sei quantas rodada, Carol. Pode ser uma rodada, tranquilo. Beleza, então. Eu vou pegar algumas perguntas de algumas temáticas que apareceram várias vezes, na verdade. A Márcia Margotto, ela fez várias perguntas, na verdade. Ela é de São João da Boa Vista, da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Ela pergunta como podemos melhorar a infraestrutura das escolas dentro dos presídios, principalmente em relação às aulas práticas de ciência. Além disso, ela adiciona em outras perguntas com relação à infraestrutura de fornecimento de livros e material didático dentro dessas escolas e unidades prisionais. E, além disso, ela pergunta com relação à implementação do acesso à internet nessas aulas das unidades prisionais, para o uso dos professores, não dos alunos. Você quer falar primeiro, Neylon? Posso falar. Então, bem... A gente tem, acho que a Carol pode falar melhor sobre isso, né? Porque do ponto de vista infraestrutural, na Centro-Oeste, em relação às salas de aula, né? E eu gosto de chamar de sala de aula mesmo, a gente tem as salas de aulas estruturadas, inclusive na foto que passou dá para ver uma delas que foi construído no Jardim Suspenso, né? Então, eu acho que a Carol pode falar das outras realidades. Mas eu gostaria de salientar 2 coisas. Tem o EJA para o Mundo do Trabalho, que é fornecido todo o material didático que é fornecido para a rede na educação básica regular, ele deveria estar chegando aí em São João da Boa Vista, porque na Centro-Oeste a gente recebe esse material para a Fundação Casa, né? Então, esse material regular, ele chega também para a gente lá. E a gente tem para as unidades prisionais, a gente tem o EJA para o Mundo do Trabalho, que é um material que a gente utiliza, sim, que é um embasamento que a gente tem na falta de outras opções, por exemplo, a internet. Mas uma coisa que eu converso bastante com os professores, que a gente vem
solidificando e cada vez mais referendando é a questão da pedagogia social mesmo, né? Às vezes a gente não tem, às vezes não falta lápis, não falta caneta, não falta papel, mas as outras coisas, os outros apoios que a gente costuma usar, nem sempre ele está à disposição naquele momento. Não quer dizer que no outro momento vai estar, né? Que eu não vou conseguir levar uma palestra, que eu não vou conseguir levar um vídeo, mas a gente se coloca muito nesse papel freiriano de educação, né? Que você vai lá para um lugar e você consegue montar uma super aula com a sua voz, não é? Talvez não seja o tempo todo, mas a gente utiliza desse expediente sim. O que a gente não faz hoje na Centro-Oeste mais é utilizar isso como uma questão impeditiva. Nós estamos ali para implementar um programa. O que eu tenho para implementar esse programa? É o professor? Que bom, eu consegui aquele professor, ele está lá. E a gente vai ver o que a gente pode fazer com ele lá. Né? Mas eu estou falando da perspectiva da Centro-Oeste, né? Que a gente está na... Ui, caiu aqui meu negócio. Que a gente está na batalha 24 horas, né? Então, tem material, tem EJA para o Mundo do Trabalho, o Núcleo Pedagógico é nosso parceiro. Então, o que chega lá no Núcleo Pedagógico, Neila, tem esse material aqui, dá para dividir também. Então, de novo, buscar parceria e buscar formação. Fazendo um breve comentário, né, Neila, sobre essas questões colocadas pela Márcia, né? Primeiro, a questão da infraestrutura, há um balanço, né, Márcia? Quando eu mencionei na minha apresentação a questão da necessária sinergia entre os atores e as instituições, ela se coloca do ponto de vista muito pragmático também. Porque, como eu disse, a gente está falando de uma instituição dentro da outra, né? A gente está falando da escola dentro do espaço da Fundação Casa, da escola e dos seus profissionais dentro de uma unidade prisional, que é a responsabilidade de outra pasta. Então, essa sinergia, ela também se dá, tanto do ponto de vista macro, né, do desenho da política, mas, sobretudo, micro. E quando a Neila fala dessa parceria no sentido dessa relação também interpessoal, né, e desse engajamento dos atores, se coloca, inclusive, do ponto de vista da melhoria dessas infraestruturas, né? Cada unidade possui a sua infraestrutura, é um universo próprio, né? Tem a sua história, às vezes o prédio foi construído especificamente para aquilo, outros foram adaptados, né? Outras escolas são fruto de adaptações, de fato, do espaço físico. Então, a infraestrutura, ela é responsabilidade, logicamente, né? Tanto da fundação quanto da Secretaria de Administração Penitenciária, mas os insumos para a educação, eles têm que vir da SEDUC, né? Os insumos que estão agora, sobretudo, né, colocados mais praticamente com o custo aluno qualidade, né, com a aprovação do novo Fundeb, a gente está falando de coisas muito específicas, a gente está falando de material, a gente está falando de kit escolar, a gente está falando de acessos, né, aos direitos na educação. Então, todos aqueles programas, né, complementares que se colocam para a realização mesmo do direito à educação. Dessa maneira, eu acho que é, de fato, um conjunto de esforços, né, então, da instituição, né, a qual está recebendo esse ensino, mas sobretudo da pasta, né, educacional, que precisa sim pulverizar esse entendimento dentre os próprios gestores e servidores aí, né, dentro do órgão central, que é o que a gente, né, começou a fazer um pouco, no sentido de que não só as coordenadorias, os setores pedagógicos visualizem esse público no sentido da formação e da execução das modalidades e do ensino, mas que todas as áreas, infraestrutura, orçamento, avaliação, formação de professores, visualizem esse público também como prioritário, né? Não só como público-alvo, mas um público que é vulnerabilizado socialmente na história do Brasil e hoje, né, vem sendo ainda, né, seletivamente escolhido para permanecer encarcerado e que a gente precisa, por meio da educação, sim, priorizar, né, e colocar esse público dentro das políticas. Então, elas vão se construindo de forma incremental, como, né, a maioria das políticas, mas eu acredito que é preciso pulverizar essa compreensão para todos os setores, né, dentro da educação. E aí a conjugação de esforço, ela vai ser realmente um fator primordial para isso acontecer. Bem interessante. Tem bastante gente que pediu o material, tem bastante gente que usou o ambiente das perguntas para parabenizar o trabalho de vocês e parabenizar a apresentação, que foi muito produtiva. E tem muita gente que está pedindo acesso para o PowerPoint, para os slides que vocês utilizaram, e para os materiais que vocês comentaram, didáticas do cárcere 1 e 2. Várias pessoas perguntaram e pediram esse
acesso ao material. Eu não sei como funciona, como funcionaria essa disponibilização. Eu acredito que o PPT seja mais simples, mas e se vocês permitirem, a gente disponibiliza no nosso site. E vocês eu acredito que vocês bateram o recorde da quantidade de perguntas. Não vai dar para passar por todas, mas deixa eu pegar aqui. Isso é bom ou é ruim, Vinícius? Isso é excelente. A Érica Aparecida, da Escola Francisco Eugênio de Lima, perguntou qual a possibilidade de efetivarmos como professores no sistema prisional, uma vez que o trabalho vem demonstrando positividade. Além disso, o José Alves, ele é desembargador e trabalha na Fundação Casa de Tapetininga. Ele parabenizou muito a pauta, ele falou que ele é pedagogo da Fundação Casa e sofre muito com essas demandas educacionais. E está há 30 anos implantando o ECA, e ele percebe que ainda se faz necessário para muita efetivação, principalmente no que se refere à escolarização. Aqui em São Paulo, na Fundação Casa, as salas são multisseriadas e não podemos esquecer das causas de ruptura desses adolescentes com a escola que passam por diversos segmentos das questões sociais. Além do papel principal, como a Carolina falou, da escolarização, que é o garantir o acesso e o mecanismo de controle. Na sua opinião, e com base na tese de vocês, como nesse momento de pandemia que estamos atravessando, deixa claro para esses adolescentes e como a gente motiva esses adolescentes a considerar a escola como importante passo para a transformação de sua história socioeconômica. E de que forma os professores podem colaborar com esse processo, considerando que na mesma sala temos alunos em níveis de aprendizagem muito distintos, em alguns casos abismos gigantescos de um para o outro. Enfim, acho que a pergunta dele passa muito por essa motivação nesse contexto de pandemia, dado que tem muitos adolescentes que pensam em evadir atualmente. Mais uma também? Ou... Não sei, Carol, você responde? Quer começar essa? Posso falar? Eu acho que, nossa, essa pergunta é bem interessante, né, Vinícius? E ela nos mobiliza muitas questões, né? Primeiro, assim, pensar que o acesso à educação ele também precisa de estar diretamente relacionado a um desejo desses atores, né? Então, tanto o professor que está ali, né, como essa relação, essa pessoa mais experiente em relação a um determinado conteúdo, a uma área, e que está ali, né, para mediar esse conteúdo e fomentar esse desejo de aprender. Tem um livro muito interessante, que é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que eu gosto muito, em que ela vai falar sobre, né, a capacidade de mobilizar o eros, né, o desejo dos estudantes, né, numa perspectiva pedagogicamente afetiva, né, e como a gente pode mobilizar esse desejo pelo aprender a partir de metodologias, né, metodologias principalmente em que os alunos possam ser protagonistas, né. Então, eu acho que pensar em metodologias, né, e aí, claro, a multisseriação, ela é um desafio enorme, justamente porque há esses desequilíbrios, né, em relação ao que alguns alunos já passaram e outros não, mas há a possibilidade de pensar, por exemplo, em aprendizagem entre pares, né, em formar grupos, né, de aprendizagem, fazer sondagem com os estudantes, organizar grupos de aprendizagem, que eles possam aprender entre eles, que se possa organizar atividades nesse sentido, que muitos professores já realizam, para mobilizar esse desejo, né, para mobilizar essa permanência. Então, acredito que há muitas histórias, inclusive, muitos atores que podem integrar esse processo, né? Tem um material que eu gosto muito, que é o Museu da Pessoa, aí no estado de São Paulo. E o Museu da Pessoa faz muito esse trabalho de mobilizar histórias, né, que podem motivar, né, essa permanência também em políticas, como é o caso, sobretudo, da educação. Então, acho que trazer também histórias de vida, trabalhar com histórias de vida é um grande ganho nesse aspecto, porque mobiliza, traz identificação, traz afetividade para pensar nessa permanência do ponto de vista de que esse sujeito queira estar ali, que esse sujeito encontre sentido, né, esse adolescente em estar ali naquele processo educativo para aprender, para certificar, para ter outros acessos possíveis, como eu disse, potencializar outros acessos na sua trajetória. Então, eu advogo muito por aí. Posso completar? Assim, posso acrescentar?
Primeiro, em relação à didática no cárcere, ele não é um documento, os 2 livros estão à disposição na editora Giostre, que é uma editora que fica dentro da Casa das Rosas, ali na Avenida Paulista, e se googar, a gente consegue ter acesso a eles, né? Então, eu tenho ele físico aqui também, acredito que a Carol também tenha ele físico, a gente não tem ele de outra forma, então não tem outra forma de acessar esse documento, a não ser comprando livro, porque a gente não tem mesmo. E a outra coisa, que é a outra bibliografia que a Carol acabou de falar, que é a Bell Hooks, eu acho que ela é necessária nesse momento, né? Ela traz algumas discussões que são bastante interessantes. Em relação ao que descabela a gente, né, que é a questão de como a gente trabalha com esses meninos nesse momento, não só nesse momento, mas principalmente agora, quando a gente está falando de classes multisseriadas, de distanciamento, né, não tem receita, mas tem a gente já tem algumas devolutivas de coisas que tem deixado a gente caminhar, né? Então, por exemplo, desenvolvimento de habilidades. Não trabalhar, pensar na habilidade que eu quero desenvolver. Quando eu construo roteiros, por exemplo, de atividades, que a gente está trabalhando com roteiros. Esse ano, praticamente todo, a gente trabalhou com a construção de roteiros. Então, a gente teve que trabalhar de novo, formação de professores e etc. Então, pensar em desenvolvimento de habilidades para a construção desse roteiro é um caminho que dá para ser seguido, que descabela menos. A outra coisa que a gente tem tido super resultado, assim, principalmente no CPPF, que é o Centro de Progressão Penitenciária Feminina, que esses professores são os professores que vêm fazendo já isso desde algum tempo, já desde que a gente começou a construir roteiros, que é simples, gente, que a Carol falou e eu vou agora exemplificar. No começo do roteiro, os professores falam: oi, e aí, como que você tá? Tudo bem? Como estão as coisas aí? O roteiro vai voltar para o professor. E elas respondem. Elas dizem: oi, professora, aqui tá assim. Então, às vezes, não precisa ser em todos, mas eles sempre estão fazendo esse link de estar aquilo que a gente levava para eles, que era o professor lá com eles, né? Tem vídeos também, a gente trabalha com vídeo, o professor, eles passam vídeos na Fundação Casa, e o professor começa falando: e aí, como vocês estão? Tá beleza, né? Então, às vezes, são caminhos que tem até repertório escrito sobre isso, mas a gente esquece deles, né? Então, a gente tem uma devolutiva bastante interessante em relação a alguns roteiros de algumas unidades. Que legal. Eu vou, acho que, finalizar com uma pergunta da própria Maria Elisa, em nome da equipe aqui do Escritório de Evidências. Abre aspas. Nos seminários do Escritório de Evidências, temos discutido muito a política de formação de professores e as possibilidades de parceria com a universidade, que detém essa capacidade de inovação e pesquisa que a administração não tem tempo para desenvolver. É sabida a fragilidade da extensão universitária, no tripé ensino, pesquisa e extensão, que é a missão das IEs. Do ponto de vista estratégico e de viabilidade, como vocês vislumbram um bom desenho dessa parceria, via pesquisa-ação, por exemplo, ou pesquisa mais extensão? Os centros de pesquisa de alto nível teriam interesse? Acho que é uma pergunta bastante capciosa. Imagino que... Carol, né? Tese de doutorado da Carol. Acho que posso responder, tranquilo. Bom, obrigada, né, Maria Elisa, pela pergunta. É muito, de fato, instigante a gente pensar essas possibilidades. E aí eu vou ter que te dizer que a gente não tem uma resposta única, né, a partir das pesquisas e das práticas que vêm sendo implementadas no território brasileiro. Do ponto de vista da minha pesquisa de doutorado, que eu fui, né, buscar na Argentina, que tem 30 anos de experiência de universidade na prisão, né, com ensino, pesquisa e extensão, ensino superior, inclusive, faculdade dentro da prisão, né, diretório de estudantes presos, né, na universidade lá, de Buenos Aires, de Córdoba, de La Plata, enfim,
fui buscar lá, né, conhecer como nasceu isso. Do ponto de vista da experiência que na América Latina é uma das mais relevantes, e na América como um todo, nas Américas como um todo, a extensão, ainda que seja, né, dentro do tripé instituinte da universidade, de fato mais frágil, né, tanto do ponto de vista de financiamento, quanto de creditação e assim por diante, é a extensão, no sentido pedagógico, a mais interessante para se começar essa correlação e essa possibilidade de atuação conjunta, né, de parceria entre universidade e educação básica na prisão. Por quê? Porque é a extensão que traz uma gama maior de possibilidades e de abertura para os diversos públicos, seja ele analfabeto, seja ele já graduado, né? A extensão não tem pré-requisito, a extensão não tem nenhuma limitante que o ensino superior tem, ou que às vezes a pesquisa coloca, até mesmo do ponto de vista ético, né, da pesquisa dentro do sistema prisional e socioeducativo. A extensão ela é um campo completamente aberto e completamente diverso. Você pode fazer desde oficinas com presos, com agentes, né, tanto socioeducativos, não só pensando nos sujeitos que estão cumprindo, né, a restrição, mas os profissionais também. É a extensão que possibilita a maior gama de possibilidades e de criação conjunta. Então, a partir da demanda do público, a universidade cria, junto com esse público, uma resposta para aquele momento, para aquela demanda, para aquela unidade, né, para aquele centro. Então, a extensão, desse ponto de vista, é a mais interessante. Entretanto, se a gente for pensar estrategicamente, como você coloca, em termos de financiamento, né, em termos de engajamento desses centros de pesquisa de alto nível, de fato, a pesquisa pode ser um ponto de partida mais estratégico. Por quê? Porque é ele que vai ter mais gente envolvida, né, tanto em termos de mestrando, doutorando, especializando, graduando, bolsas, né, então o financiamento para pesquisa, no caso do Brasil, ele é muito mais amplo do que em países como a Argentina, que tem menos, né, financiamento de pesquisa. Nesse sentido, pensar nessa questão, por exemplo, como você coloca metodologicamente a pesquisação, né, ou somar pesquisa com extensão, tem demonstrado resultados bem interessantes. Então, aqui no Brasil, a gente tem vários projetos sendo desenvolvidos nesse sentido, né, projetos e programas. A gente tem, por exemplo, na Paraíba, né, muito forte, né, um campus, tinha, né, pelo menos um campus avançado, que começou com extensão e depois foi engajando-se também em pesquisa, né. A gente tem muitos centros de pesquisa, em São Paulo, por exemplo, o NEV, né, que é um núcleo de estudos de violência da USP, que também é muito conhecido e que tem bastante financiamento, bastante publicação na área de violência, segurança, socioeducação, que seria bastante estratégico pensar, por exemplo, em aliar pesquisa e extensão, né? Mas a pesquisa tem os entraves que são próprios, né, metodologicamente falando, como eu mencionei a questão ética. No caso de São Paulo, a gente tem o Comitê de Ética em Pesquisa da SAP, né, que também é um filtro, né, vamos dizer assim, para algumas pesquisas que acabam não podendo ser realizadas por questões éticas que envolvem os regulamentos do sistema prisional paulista. Então, eu acho que o mais interessante é pensar nessa soma, né, de extensão e pesquisa, do meu ponto de vista, assim. Considerando que a extensão não tem pré-requisito, né, você constrói junto com a unidade, com os profissionais, e a universidade já tem esse papel, né. Então, por pior que seja, do ponto de vista do financiamento, nós ainda temos algumas possibilidades de financiamento extensionista. E nós temos uma meta do Plano Nacional de Educação, que é curricularizar a extensão em todas as universidades. Então, hoje, 10% do currículo, os cursos de superiores, tem que curricularizar, né? Tem que acreditar atividades de extensão dentro do seu currículo. Todas as universidades estão passando por isso. Então, acho que aí também tem um pulo do gato interessante, né? Que é usar a meta do PNE, que já vem sendo discutida e implantada em várias universidades, que é curricularizar a extensão, também como um gancho aí para provocar nos territórios, né? Então, por exemplo, quem é de unidade prisional, de diretoria de ensino, de Fundação Casa, que está nos ouvindo, então, vamos tentar criar essa sinergia, né? Procura a universidade, procura saber com a pró-reitoria de extensão, com as faculdades, seja da área que for, quais são as possibilidades de atuação conjunta. Eu não tenho dúvida de que há muitos docentes e estudantes de todas as áreas que teriam um imenso interesse, né? Que talvez é uma curiosidade, mas pode se converter em interesse de pesquisa e de extensão para, de fato, mobilizar esses interesses e mobilizar esses financiamentos em relação tanto à formação de professores quanto de gestores e de atividades com a população privada de liberdade em si, tá bom? Show, que legal, que legal. Bom, acho que fechamos o nosso tempo, foi uma aula, foi uma conversa muito produtiva, foi muito legal
muito obrigado. Parabenizo muito vocês duas pela experiência, pelo assunto, pela pesquisa. Parabéns de verdade, e fica o nosso agradecimento, meu, da Maria Elisa, do Escritório de Evidências, e das pessoas que assistiram aqui com a gente via YouTube ou Centro de Mídias, o aplicativo do Centro de Mídias. Esse foi o nosso seminário, então, ele foi gravado e vai ser disponibilizado tanto no site da Rede do Saber como no nosso canal do YouTube. Então, meados da semana que vem já estará lá no site da Rede do Saber e no nosso canal do YouTube, Escritório de Evidências, e podem ser acessados via esse link da tela, esse site da Escola de Formação, Escritório de Evidências. Em meados da semana que vem vai estar lá o vídeo de hoje. Além disso, eu passo o link de avaliação do seminário, porque a gente quer sempre melhorar, a gente quer sempre entender o que vocês estão querendo saber, o que vocês acharam da temática, o que vocês acharam do seminário, enfim. Esse é o nosso formulário de avaliação. Se vocês puderem avaliar, que a gente quer saber bastante o que vocês acharam do seminário. Então, Carol, Marineila, eu vou liberar vocês. Muito obrigado novamente pela oportunidade de ouvir vocês. Foi muito interessante. É uma temática muito robusta, muito complexa, que ter duas experts aqui para falar sobre isso com a gente foi muito proveitoso. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada. E semana que vem a gente está de novo com o nosso seminário. Tudo bem? Tchau, tchau.